Cruzeiro estaria interessado na contratação do atacante Gabriel Barbosa. Aquela informação divulgada há mais de um mês atrás pelo Marcelo Moreno pode ser verdade. Neste domingo, o jornalista Jorge Nicola trouxe a informação de que o Cruzeiro pretende apresentar nos próximos dias uma proposta oficial ao Flamengo para tentar a contratação do jogador. A gente já sabe, o próprio Corinthians é o time que o Gabriel Barbosa sempre quis jogar. O Gabriel Barbosa fica coçando, parece uma cadela no cio com o Corinthians. Ele fala, ele tira foto, ele fala que sempre sonhou em jogar com a camisa do Corinthians. Só tem um porém, o Corinthians não apresentou nenhum tipo de proposta pelo Gabriel Barbosa. E outra, o Flamengo também não estaria tão disposto assim a liberar o Gabriel Barbosa antes do final do seu contrato para Corinthians ou Palmeiras. Mas segundo Jorge Nicola, se a conversa for com o Cruzeiro, a negociação pode ter um desfecho diferente. Me parece que o Cruzeiro quer dar um recado muito bem dado para o mercado. Primeiro vai lá no Corinthians e traz o maior ídolo da história do Corinthians que chegará amanhã. E agora tentar o Gabriel Barbosa, um dos maiores ídolos da história do Flamengo, também me parece um recado que o Cruzeiro pode dar para o mercado. Todo mundo sabe das polêmicas do Gabriel Barbosa, mas todo mundo sabe da qualidade do jogador. Ele vive uma má fase, está na reserva do Pedro, que hoje é um dos artilheiros do país. E claro, a gente já sabe que cada vez é mais insustentável que ele fique por lá. Todo mundo também sabe que o salário dele é mais de 2 milhões de reais no Flamengo. E se ele quiser jogar no Cruzeiro, o salário dele vai continuar sendo alto, mas terá que ter uma redução salarial, porque o Cruzeiro não pode oferecer um salário tão alto assim para um jogador que na atual temporada não tem desempenhado um bom futebol. Ele tem que provar primeiro no Cruzeiro que ele merece um salário desta altura no momento. Vamos aguardar e esperar. Vou colocar aqui na tela para vocês as palavras do jornalista Jorge Nicola. Só que antes, família, eu peço a cada um que deixe aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Contamos demais com o apoio de vocês. Confira agora as falas do Jorge Nicola. Dias atrás já havia afirmado que o Cruzeiro tem a intenção de fechar com o Gabigol. O que eu queria trazer como avanço em relação a essa história é que o Cruzeiro pretende apresentar nos próximos dias uma proposta oficial ao Flamengo para a compra do jogador. É óbvio que o Pedro BH e o Alexandre Matos, que são os responsáveis pelo departamento de futebol da nova SAF do Cruzeiro, não farão uma proposta estratosférica, muito pelo contrário. Até porque o contrato do Gabigol se encerra em dezembro, a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato, e para tornar a coisa ainda mais complicada para o Flamengo, a relação entre clube e jogador é péssima, a ponto de o Flamengo cogitar até a rescisão do contrato de forma imediata. Para tentar se antecipar à concorrência, o Cruzeiro imagina que procurar o Flamengo pode garantir uma negociação um pouco mais tranquila. O Gabigol é o grande sonho de consumo de Alexandre Matos e companhia. O Cruzeiro pretende montar um dos principais times de futebol do Brasil a partir da metade do ano. E a chegada do Cássio já confirmada, o anúncio vai acontecer na próxima segunda-feira, depois da realização de exames médicos e assinatura do contrato, é o ponto de partida desse projeto ambicioso, de alguém como Pedrinho BH, dono de uma fortuna estimada em 9 bilhões de reais. Ele quer transformar o Cruzeiro em uma máquina de ganhar títulos, como já aconteceu há alguns anos atrás. Palmeiras e Corinthians são outros interessados na contratação do jogador, mas o Palmeiras e Corinthians entendem que seria muito difícil convencer o Flamengo a liberar o Gabigol para esses clubes. Já no Cruzeiro a negociação pode não ser tão complicada, prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade eu conto para vocês. Felipe Coutinho está próximo de ser reforço do Vasco no meio da temporada. Já falei e volto a repetir, Felipe Coutinho ir para lá neste momento é loucura. O Vasco nem sabe quem é o dono do clube, até porque a 77 Peters comprou, mas a instituição do Vasco conseguiu tirar o poder da SAF da 77 Peters. E aí, meu amigo, aquilo ali tá uma bagunça, tanto que quem tá negociando a contratação do Felipe Coutinho é o presidente Pedrinho. E olha só, se a 77 Peters voltar ao comando, pode ter certeza que eles vão tirar o Pedrinho da presidência do Vasco. E ele não terá mais força diante do futebol do clube. E aí, eu vou falar pra vocês, tem que fazer uma estátua pro Felipe Coutinho. O cara tá provando o amor dele pelo Vasco. Em um momento tão bagunçado que não se sabe nem sequer quem é o dono do clube,
eles estão fechando a contratação do Felipe Coutinho, um jogador que o Cruzeiro tem interesse. A informação ela procede. O Cruzeiro tem interesse no Felipe Coutinho, mas só vai apresentar uma proposta para o jogador caso ele não tenha um desfecho com o Vasco, que é neste momento a prioridade do atleta. Eu vou até colocar agora na tela para vocês as palavras do Jorge Nicola, que trouxe detalhes sobre este acerto. Felipe Coutinho no Cruzeiro está praticamente descartado. Nas últimas horas de que o presidente Pedrinho, presidente da Associação do Vasco, avançou nas tratativas com os empresários do Felipe Coutinho. Coutinho, pela primeira vez em bastante tempo, decidiu que é hora de voltar ao Brasil. E o Vasco é seu favorito, é o seu preferido por conta de toda a relação. Ele, inclusive, recentemente já descartou a ideia de jogar no Cruzeiro. O Aston Villa, aqui vem outra novidade, topa fazer negócio com o Vasco pelo Coutinho. A ideia inicial seria de empréstimo até dezembro, com uma opção de compra de acordo com o número de partidas. Esse valor precisaria ser definido nos próximos dias. Importante contar ainda que a passagem do Coutinho pelo Aldoail, para onde ele estava emprestado, já foi encerrada. O time acabou eliminado da Copa do Emir, não há mais competições, o Coutinho vai entrar num período de férias, enquanto aguarda por um desfecho. O Aston Villa não tem nenhuma intenção em utilizar o Felipe Coutinho na próxima temporada, que se inicia entre julho e agosto. Já o Vasco da Gama vive aquela celeuma, aquela guerra de bastidores, com a SAF excluída momentaneamente, a 777 excluída momentaneamente do poder, mas já contei para vocês que os responsáveis pela 777 contrataram um dos principais escritórios de advocacia do país para tentar derrubar a liminar que concedeu ao Vasco, associação, o direito de comandar o clube. Olha só, família, a próxima informação que a gente vai trazer para vocês, ela foi divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio sobre o acerto do Cruzeiro com o Matheus Pereira. Todo mundo já sabe, entre Cruzeiro e Al Hilal já está tudo certo há mais de um mês. O que estava pegando era o acerto salarial com o Matheus Pereira. E segundo o Samuel Venâncio, parece que o Cruzeiro conseguiu entrar em acordo com o jogador e os últimos detalhes estão sendo acertados. Um ponto muito interessante que o Samuel frisou é que ambas as partes estão fazendo de tudo para que este negócio dê certo. E por isso o Matheus Pereira realmente deve ficar com o Cruzeiro por mais 3 a 5 temporadas. Está sendo discutido o tempo de contrato do Matheus Pereira. Vai ser no mínimo de 3 anos com o Cruzeiro. E olha só, sobre o Pereira, a gente tem que lembrar que o salário dele é muito alto. Lá na Arábia ele recebia 2,5 milhões de reais. Quando ele veio ao Cruzeiro por empréstimo, o Cruzeiro assumiu 1 milhão de reais, o Al Hilal ficou pagando mais 1 milhão e o Matheus Pereira desistiu de receber 500 mil. E por isso essa demora, porque o Cruzeiro não tem condições de arcar integralmente com o salário do jogador, na casa dos 2 milhões e meio. Se o Pereira quiser continuar no Cruzeiro, vai ter que diminuir esse salário. E pelaquela entrevista, aquele documentário que foi divulgado pelo Pereira, dá para perceber que neste momento dinheiro não é a prioridade do jogador. Ele se diz muito feliz no Cruzeiro. Então por isso eu fico mais confiante ainda que este acordo vai para frente. Olha só, família, uma informação que surgiu nesta tarde lá na galera da Rádio Tatiaia foi que o Cruzeiro fez um convite recentemente para o Adilson Batista, treinador que hoje está comandando o Amazonas na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele assumiu a equipe há menos de um mês e conseguiu até uma grande vitória recentemente contra o Santos dentro de casa. A informação que chega é que o Cruzeiro fez um convite para que ele volte para a Toca da Raposa para trabalhar como uma espécie de diretor executivo das categorias de base, o principal responsável pela organização nas categorias de base. E aí, a gente vai ter que esperar para saber a resposta do Adilson. Eu particularmente acho difícil, que ele é treinador, ele está fazendo um trabalho lá no Amazonas. Ele deixar o Amazonas para assumir um cargo que ele ainda nunca fez na sua carreira, seria uma novidade muito grande, seria uma surpresa muito grande para mim. O Adilson é um baita de um profissional, sempre tratou bem as categorias de base, e agora vamos aguardar e esperar para saber se ele vai ou não aceitar o convite do Alexandre Matos e do Pedro Lourenço para assumir o cargo de diretor executivo das categorias de base do Cruzeiro. Agora, família, eu vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixe aqui o seu gostei e também já se inscrevam no nosso canal. Fica agora com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima! Fui!